E para vocês verem como o orçamento dele deve ser absurdo, ele não conseguiu financiamento suficiente para poder fazer o filme, e aí resolveu fazer sobre esse clássico oitocentista que é o do Barry Lyndon, que é do inglês, que é poeta, escritor, que é William Thackeray. E eu acho importante a gente falar dos aspectos que o Kubrick usou quando ele adaptou a obra, porque assim, o livro do Thackeray, ele é todo narrado em primeira pessoa. Então era muito difícil você entender um pouco como é que a história é narrada e o que é que acontece. Porque tem uma coisa da confiança, assim, porque quando ele narra em primeira pessoa, uma coisa é quando ele fala, porque ele é muito egocentrista, ou ele é muito egocêntrico, ele é muito vaidoso, ele é corajoso e tal, mas outra coisa é o que acontece. E o Kubrick, na verdade, ele passou, ele não narrou em primeira pessoa, ele narrou em terceira pessoa. Então esse narrador extra-diegético, essa voz plástica, essa narração tranquila e extremamente irônica, fez com que o Kubrick tivesse que trabalhar muito mais as imagens do que se ele tivesse narrado em primeira pessoa. Então, para a direção de arte desse filme, o Kubrick mandou o diretor de arte, né, que é o mesmo diretor de arte de Laranja Mecânica, ele mandou o mesmo fotógrafo também, ele mandou o diretor de arte para vários como é que se diz quando você vai comprar uma peça? Leilões. Foi para vários leilões para comprar peças originais da época. E assim, ele dava várias instruções para os figurinistas, dizia assim, olha, eu quero que você trabalhe com esses tecidos tais, porque eu quero que a luz incida dessa forma, eu quero que a pessoa, tipo, a luz veja de cá, ele faça um reflexo aqui. Então, o Kubrick, ele pensava muito nisso, assim. Outra coisa que é muito interessante é que esse filme todo, assim, eu lembro muito de pinturas realistas do século XVIII. Ele é todo, e assim, principalmente do Jean-Baptiste Camille Corot e do um pintor que John Constable, que é o pintor que foi um dos precursores do realismo do século XVIII e do século XIX. Eles continuaram a perpetuar o realismo, continuaram com o realismo nas pinturas. E se vocês forem pesquisar esses dois pintores, vocês vão ver que, assim, por exemplo, a primeira cena do filme é muito igual a um dos quadros dele, que é o Odsada. É muito igual, assim. E aí, essa galera do realismo, essa galera da pintura realista, eles tinham uma coisa que eu acho muito interessante, que também o Kubrick fez muito isso, junto com o diretor de fotografia, e que a gente também faz, até. Eu vou falar pra vocês depois de um exemplo. Que eles foram, era uma galera que é de uma escola chamada Escola Barbizon, que era o Rousseau, Millet, essas coisas que se reuniram, e foram pro meio da floresta para passar o dia todo estudando as luzes, as formas, como é que o verde, ele era o verde de manhã ele era uma cor, de noite era outra, a terra era de outra cor, a terra era de outra, uma hora era, enfim, dessas variações, dessas formas que esses objetos passavam até no decorrer do dia. E o Kubrick fazia a mesma coisa, porque esse filme não tem nenhum tipo de iluminação, não tem nenhuma, tipo, ele proibiu a energia elétrica no set, né? Então toda a iluminação do filme era feita através de luz natural. Então, para ele achar essas locações junto com o diretor de arte e diretor de fotografia, ele teve que percorrer vários lugares da Europa para poder achar a iluminação ideal para que ele queria. E boa parte desse filme foi feito no inverno, ou seja, ele só tinha luz de 8 às 3 da tarde. E eu estava lendo uma reportagem, uma entrevista com o diretor de fotografia, ele dizia que ele tinha que fazer essa luz perpetuar de 7 da manhã às 6 da noite. Então, assim, o Kubrick ele teve que trabalhar, botou muita gente para trabalhar para poder achar esse aspecto realista e plástico que ele achou na direção de arte desse filme. Eu acho muito interessante como ele trabalha essa verossimilhança no filme. Porque essa história dessa ascensão social, na verdade, mobilidade social que o Barry Lyndon teve, era muito típica no século XVIII, né? Porque teve a ascensão da burguesia europeia e nessa época era muito comum e a mobilidade social fica muito mais fácil de você lidar, de você crescer, de você atingir níveis assim, e cargos que você não atingiria, sei lá, no século XVII ou século XVI. O uso das cores, assim, que eu acho absurdas, eu acho, assim, essas cores terrosas, o jeito como ele trabalha. Todo o quadro desse filme eu acho que parece realmente uma pintura, né? É uma pintura mesmo. Assim.
muito bem colocado. E como o Kubrick ele resolveu trabalhar realmente em locais que eram locais que eram conservados desde o século XVIII, ele teve que trabalhar com todos os elementos que já estavam dentro. Então ele não podia incluir muita coisa, porque enfim, eram locais que aqui a gente chama de tombados lá na Inglaterra, na Europa, não sei como é que eles chamam. Mas a gente tinha que trabalhar de acordo com o que tinha lá, assim, com a tapeçaria que tinha lá, com o quadro que tinha lá, com se era de ouro, se era de prata, enfim. E aí o diretor de arte sempre falava isso, assim, porque o Kubrick autorizava ele a fazer o que ele quisesse, mas ele só podia fazer o que ele quisesse dentro dos moldes que ele assim, dentro das convenções que ele tinha dentro daqueles espaços, né? E aí eu fico pensando também na gente quando trabalha aqui em Fortaleza. Assim, obviamente que a gente não tem nem um terço para ter o orçamento que o Kubrick tinha, né? Então às vezes a gente tem que se adaptar muito a isso. Por exemplo, no filme do Leonardo Moura Matheus que a gente fez o Missão de Esqui, a gente tinha que fazer uma escola que parecesse de escola mais de periferia, que fosse de ensino médio, ensino fundamental. E a única escola que a gente achou com a estrutura que a gente queria, que era um teto alto, era uma escola que tinha as paredes todas verdes. E um verde. Como a gente não tinha orçamento para arte, que é muito comum, infelizmente, porque era muito trabalho com orçamento, eu tive que trabalhar com as cores de todos os personagens para que aquele verde não me incomodasse tanto, e não incomodasse tanto a tela. E tinha outra restrição também, que era o vermelho, porque quando você filma em 5D, o vermelho puxa muito. Então eu tinha que trabalhar com as cores de todos os outros personagens, da roupa, das formas, para que aquele verde não incomodasse tanto, assim. Então o público ele teve que adaptar muito do que ele tinha aos espaços que ele ia usar. Essa personagem da senhora Linda, ela foi a que ele mais pesquisou e mais procurou e mais trabalhou em cima para que ela realmente parecesse uma pintura, assim. Tanto que a maquiagem não é uma maquiagem típica da época, mas ele enfim, adaptou para que ela parecesse uma pintura, assim, em todos os quadros. Tanto que eu acho que o mais impressionante é o que ela está sentada assim com o filho de um lado e balançando o filho do outro, assim. Que eu acho que é quando ele atinge esse nível que eu acho que o Baudelaire que fala, assim, quando no Modernidade ele diz que a arte ela tem que atingir o nível do real, assim. E eu acho que é nesse momento que o Kubrick consegue atingir, tipo, tanto a pintura, quanto o cinema, quanto, assim, até uma fotografia, assim. Eu acho que é nesse momento que eu vejo, que eu realmente me emociono quando eu vejo que o Kubrick consegue construir o que ele realmente queria, assim, desde o início. Que ele queria, é um filme que você imerge nesse universo. Eu realmente acho que não sei. Ele não foi feito no século XVIII, nem no século XIX, mas assim, você passa a emergir tanto no filme que você acredita que aquilo estava acontecendo mesmo, assim, talvez. Eu estava lendo até um texto agora do Christian Metz, que ele falava que o filme, quando ele não convence, ele só é ridículo. E acho que a direção de arte é assim mesmo. Quando ela não convence, ela só fica ridícula. Quando o Gondry ele faz aquelas loucuras e coisas absurdas no filme dele, que obviamente não são do nosso convívio real, se ele não fizesse muito bem, ia ser só um filme ridículo que tentava ser alguma coisa, né? E não, assim, o Gondry, ele, que foi da semana passada, né? Foi da semana passada. Sessão passada. Ele é tão inventivo, ele é tão inventivo quanto o Kubrick, ele trabalha tão bem esse mundo imaginário que ele quer construir, que ele acaba... Você acredita que aquilo existe, você acredita que aquele, enfim, em algum lugar do mundo aquele filme, aqueles elementos fazem sentido na sua cabeça, assim. Então, é isso, assim, a direção de arte eu acho que ela só convence quando ela é muito bem feita, assim, às vezes as pessoas não dão devida importância, principalmente até nos filmes, assim, cara, assim, nessa questão do orçamento. Sempre que precisa diminuir o orçamento, a galera diminui da arte, assim. Isso é bem foda pra gente, porque se não é pela arte, antes de qualquer narração você identifica o personagem, você identifica o local pela direção de arte. Então, assim, é de extrema importância que quando a gente para pensar no filme, não é porque eu trabalho com direção de arte não, assim, mas talvez sim, mas é muito importante que a gente pare para pensar nesses elementos, porque são eles que compõem, são eles que dão a identidade visual do filme.
Então não adianta a gente querer fazer um filme de qualquer jeito, não adianta a gente querer fazer um filme sem pesquisa, porque a partir da pesquisa a gente vai poder construir o universo que a gente quer, o universo que o diretor quer. E é com muito diálogo, sabe? É muito diálogo que a gente tem mesmo. Assim, eu acabei de fazer um filme lá em Jaguaribara, que a gente fez 5 visitas de locações. A gente se deslocava, eu, o diretor de fotografia, os diretores de fotografia, que é a Juliane Peixoto e o Felipe Acácio, e o diretor, que é o professor de vocês, que é o Diego Effa. Então a gente ia para Jaguaribara, estudava, assim. A gente fez um filme que era na Velha Jaguaribara, né? Que ela tá aparecendo agora depois que o nível da água do Castanhal está surgindo. Então a gente ia pesquisar, eu tirava foto de tudo, de textura, de cor, de objetos que o pessoal deixou para trás e agora estão aparecendo, sabe? E passava às vezes a tarde toda assim, andando no centro da cidade, vendo como é que as meninas se vestiam, como é que elas se portavam, como é que elas falavam, como é que elas usavam a caneta, que tinha hora que a personagem anotava as coisas com a caneta e tal. E é isso, direção de arte é muito a vivência que a gente tem, assim, principalmente por exemplo, o Kubrick, quando ele se dispôs a fazer esse filme, que é um filme que foi assim, passava no século XVIII e tal, ele pesquisou, gente, ele tinha mais de 17 mil pinturas com eles, e que ele recebeu pelo mundo todo, só para pesquisar para o filme. Então, a equipe dele de arte era de mais de 200 pessoas. Eu não vou saber dizer o orçamento que era para arte, mas assim, mais da metade do orçamento do filme foi só para a direção de arte. E a direção de arte e a direção de fotografia eles sempre tinham que estar em diálogo direto, porque assim, a direção de arte teve que construir vários castiçais para que as velas ficassem, e vários suportes de castiçais também que fixassem na parede, sabe? Tem aquela cena final do duelo do Lodge, que é o filho, Buckington, né? Junto com o Barry, ele mandou fazer umas cruzes assim na parede, ele construiu uma estrutura como se fosse uma igreja velha, então ele mandou construir aquelas paredes, envelhecer. Às vezes arquitetos estão dentro da equipe de direção de arte, né? Arquitetos, né? Projetistas estão. Não, é muito importante pra gente também na direção de arte ter um pouco de noção dessa arquitetura. Porque esse filme do Kubrick, ele pode ser um filme com estrutura romântica, né? Porque é muito isso, assim, é uma estrutura muito comum no romantismo, mas não, assim, né? Tanto a equipe da direção de arte, nesses filmes grandes sempre tem arquitetos. Porque eles que vão saber como é que trabalha com aquela estrutura. Podia ser romântico, mas não é. Por exemplo, no caso de Maria Antonieta. É Maria Antonieta, né? Da Coppola. Eu ia até te pedir para falar um pouco disso, assim, já que você já antecipou, né? É que você falou que o Barry Lyndon foi um marco, né? E o filme da Sofia também, num outro sentido, de que ela pensa uma construção de época saindo desse tipo de imagem que a gente vê no Barry Lyndon e incorporando toda uma cultura de cores que é contemporânea, né? Então, a gente pensar um pouco, falar sobre isso. A Sofia Coppola, ela usa muitos elementos pop naquele filme, né? Principalmente as cores. Ela usa muitas cores, como é que o pessoal chama na moda? Muito engraçado. Não é pastel, não. É muito candy colors. O filme dela é todo candy colors, assim. Você quase tem uma diabetes de tantas coisas doces e coisas... E sabe, aquelas... o glamour que a Sofia Coppola adora. E é engraçado tu falar isso, Daniela, porque eu sempre lembro... Quando eu estava assistindo esse filme, eu ficava lembrando, assim, como o estilo do diretor, ele interfere muito, assim, e absurdamente dentro da proposta do filme. Porque Maria Antonieta também pode ter sido feito todo com tons terrosos, porque é uma história super escrota a história dela, assim, mas a Sofia Coppola torna isso uma coisa super divertida, ela era super legal, ela comprava várias coisas, ela dava várias coisas, e o Barry Lyndon, em dado momento do filme, ele também faz, ele oferece diamantes, quando ele quer o título de loja, ele oferece diamantes, ele oferece 8 dias de cartas para jogar cartas com o pessoal. Mas ele já conduz essa história de um jeito totalmente diferente, porque a cartela de cor do Barry Lyndon é toda isso, tons terrosos, é verde, é marrom, é um amarelo que quase se confunde com verde, que migra entre esse verde e esse marrom. E a história que ele quer contar, assim, eu acredito, e através de muito dessa pesquisa dessa pintura realista do século XVIII,
ela imerge muito nesse universo que ele quer trabalhar com a gente, assim, essa imersão mesmo, porque no filme da Sofia Coppola, eu gosto, eu acho lindo, assim, eu acho absurdo, mas não é uma coisa que você acredita. Eu acredito que aquilo acontece, mas aquelas cores não me deixam entrar naquele universo como eu entro no Barry Lyndon. Mas isso é uma percepção muito minha, assim, é muito do visual mesmo, da forma como ela trabalha as cores, que eu acho que desloca um pouco a gente, assim, porque a gente, quando a gente vai estudar história da arte, ou enfim, no colégio, quando a gente vê as pinturas, os retratos autobiográficos ou não, você está acostumado com aquelas cores que você está vendo. Então, a partir do momento que a Sofia Coppola ela decide por trabalhar esses elementos pop dentro do filme dela, ela me distancia um pouco, mas não chega a ser ridículo, como na citação do Christian Metz que eu falei para vocês. Não chega a ser ridículo, mas eu acho que é uma outra forma de você contar a história. Porque não é uma questão de ser mal feito, não, né? Não. É uma outra forma de criar, ela escolhe um caminho radicalmente diferente. Ela escolhe outra coisa, assim, ela escolhe um caminho que ela quer, que agrada a ela, assim, são as cores que agradam a ela e as formas que trabalha. Eu sempre lembro do cupcake quando eu vejo o filme dela. Eu sempre lembro de doces e coisinhas, assim, de coisinhas bonitinhas e fofinhas. E é isso, assim, mas é muita coisa de você trabalhar, como você trabalha o olhar. Se eu estou acostumada desde criança a ver essas pinturas realistas, mesmo que você não saiba que elas são pinturas realistas do século XVIII, mas você tem o costume de estar vendo aquelas obras, de ver no seu livro de história, de, sei lá, ir no museu e ver, e você está acostumado com aquelas cores, a partir do momento que o Kubrick ele me apresenta essas cores através de imagens em movimento, essa verossimilhança faz com que eu imerja, com que esse processo de imersão seja maior do que, por exemplo, no filme da Sofia. No filme da Sofia eu me divirto mais, na verdade, assim. E talvez ele seja mais para você se divertir, para você entrar nesse universo dela. Tipo, eu me fiquei me perguntando porque tem muito plano aberto e nos campos de batalha e tal. E tipo, ele roda boa parte da Europa. Eu me perguntei se ele fez algum estudo em relação à vegetação, para se fiar a vegetação do local onde ele está e a arquitetura. A arquitetura sim, a vegetação eu não sei, assim, mas deve ter feito, porque o que eu Kubrick era perfeccionista, cara. Perfeccionista. Perfeccionista. Todo mundo chama da direção de arte, mas dele também, porque a gente é muito perfeccionista, assim, mas ele era muito perfeccionista. Aquela cena da batalha, do começo do filme, dessa parte pré-aristocrata do Barry Lyndon, ele fez aquele take 64 vezes. Fez aquele plano de 64 takes daquele plano. Pra vocês verem como ele era extremamente detalhista, porque tinha uma coisa, tipo, acho que boa parte daquelas roupas eram originais da época mesmo. Não. Boa parte delas eram originais, boa parte ele mandou reproduzir. Essa coisa da iluminação é interessante de pensar porque quando as velas estavam diegéticas, que elas iluminavam, não eram só elas que iluminavam, tinham outras atrás aqui, sabe? Tinham outras aqui que não estavam em quadro, que também iluminavam na frente. E aí, nessa entrevista que eu estava lendo para vocês, o diretor de fotografia disse que era uma loucura, porque às vezes pegava fogo. E o Kubrick dizia que não era para parar de filmar, mesmo tudo caindo. Eu não lembro qual foi a cena, mas acho que foi assim do carteado. Que ele disse que começou a pegar fogo nas paredes, e o Kubrick não corta, a galera começou a entrar em pânico, ele não corta, caindo. Aí o diretor o assistente de direção teve que dizer, olha, cortou, não vai rolar, como é? O pessoal vai morrer aqui? O Kubrick, ele deixaria até todo mundo morrer, assim. Aí sai o filme. Sai o filme. Eu lembro que eu falei pra vocês que assim, essa coisa de você estudar, de você ir, passar o dia observando, quando eu fiz um filme com o Ivo não observa hoje, a gente fez Com os Punhos Cerrados. E aí o Ivo teve um dia que a gente ia filmar num local que era um galpão fechado. A gente teve que modificar ele todo para fazer uma rádio pirata pra gente, como se fosse uma rádio pirata que fosse meio submersa, assim, meio underground, assim. E aí o Ivo passou um dia todo só observando como a luz incidia na janela. Tinha umas janelas na parede e era um campo aberto do lado. E ele passou o dia todo olhando como é que essa luz entrava aqui, como é que essa luz entrava aqui, como é que ele podia trabalhar. E a partir do momento que ele também estuda, eu tenho que estudar com ele, porque eu tenho que saber também como é que eu posso favorecer a luz para ele.
E a partir do momento que a gente trabalha, gente, é muito diálogo, assim, muito diálogo. Para você fazer uma direção de arte bem feita, você tem que ter muito diálogo, porque, por exemplo, se o diretor de fotografia não tivesse chegado e me dissesse, Daisy, não usa vermelho, porque o vermelho puxa muito na 5D, vamos tentar trabalhar com outras coisas. Eu podia ter feito figurino da pessoa todo vermelho, né? Então, se eu não tivesse tido esse diálogo antes de você saber as limitações do outro e dele também saber as suas limitações, não dá pra fazer um bom filme. Sem diálogo não tem bom filme, gente. Sem diálogo não tem entrega dentro do filme. Então sempre tem essa noção de você saber respeitar também o lugar do outro. De você dizer assim, a gente sempre, aqui infelizmente a gente trabalha com muitas limitações. Então, o diálogo aqui é primordial. Mentira, só uma dúvida, eu não sou estudante de cinema, eu gostar muito. Mas me diga uma coisa. Duas situações eu só acho que eu tirei, me perdoe se eu não for tolo aqui, não sei. Tipo assim, fotografia é a minha cor de direção de arte, outra coisa. Qual a importância da direção de arte para o conjunto da obra? Então, fotografia é tudo o que ele enquadra, assim. Fotógrafo é aquela pessoa, por exemplo, o diretor diz assim, eu quero um plano médio é daqui pra cá, eu quero um plano médio dessa pessoa andando na rua. Aí vai lá o fotógrafo enquadra e vai seguindo. O que o fotógrafo enquadra é a direção de arte. É tudo que está dentro do que o fotógrafo enquadra. Assim, a direção de arte, qual a importância dela? É a mesma importância do diretor, a mesma importância do diretor de fotografia, do figurinista, de toda a equipe, assim. Porque a direção de arte é que faz a comunicação visual do filme. É ela que faz a comunicação entre o filme e o espectador. É através dela que você vai saber em que época ele foi feito, quais são os gostos dele, sei lá. Antes, por exemplo, no filme que a gente viu aqui agora, o primeiro quadro é um quadro que tem umas árvores aqui na frente e são duas pessoas num duelo. Ninguém faz um duelo em 2014, né? Então você começa a pegar esses elementos da narrativa, e pela roupa deles, obviamente. Você começa a pegar esses elementos que a direção de arte vai te dando para você fazer, construir a narrativa dentro de você, assim. Então a direção de arte é todo esse universo, essa construção visual do filme. O Berino lembra muito outras histórias assim, que você já assistiu, né? Guerra e Paz do Tolstói também é a mesma coisa, assim. E aí o grande trunfo do Kubrick é como ele conta essa história, é a maneira como ele vai contar a história, assim, como ele vai fazer com que você entre naquele universo junto com ele, assim. E eu só acho que a gente entra nesse universo junto com ele por causa da direção de arte, por causa da fotografia. Porque, assim, a música clássica, ela ajuda a gente a delinear essa narrativa, os sons que ele trabalha dentro do filme também ajudam. Mas se não tivesse essa direção de arte pensada nessas pinturas realistas do século XVIII, a gente nunca ia conseguir imergir e achar que realmente... Eu acho, às vezes, é o que eu disse pra vocês, às vezes quando eu vi a primeira vez esse filme, eu ficava pensando, mas esse filme não foi feito no século XVIII? Claro que não, né? Porque enfim, isso nem existia. Mas é isso, assim, se não fosse por essa lente, se não fosse por essa pesquisa dessas 17 mil pinturas realistas que ele tinha, talvez esse filme não tivesse ficado, talvez tivesse ficado só mais uns filmes clássicos, assim. Se vocês pararem pra ver, não sei se vocês pararem pra botar assim no Google, jogar só essa pintura do século XVIII, vocês vão ver como Kubrick consegue retratar dentro do cinema, que aí é outro aspecto, é outro trunfo dele, que ele consegue trazer essas pinturas para dentro do cinema, e não diegéticas, mas elas em si, assim, uma imagem, quadro a quadro.